Pessoal, boa noite. Vamos lá, então, começar. Quem é ligante aqui, pessoal, da Lamugem? Alguém vai para o Euro Brasil? São Paulo, em abril? Não? Só SAT. Beleza. Quem tiver interesse, gente, vão ser dois eventos muito bons. Vão ser dois congressos juntos. O COMIN, que é o de Medicina Intensiva Neurológica, dia 9 de abril, e 10 e 11 o Euro Brasil, um congresso internacional. Então, quem puder, vale muito a pena, tá? São de alto nível. A gente vai falar hoje sobre algo que é prioritário dentro de uma emergência ou de uma unidade de terapia intensiva, de uma enfermaria, e Marlene, que é o atendimento à RCP, né? A PCR com RCP, tá? A PCR, pessoal, ela é a maior emergência que vocês vão encontrar durante o plantão de vocês. Nada supera um paciente parado. Então, obviamente, vocês têm que parar tudo que vocês estiverem fazendo e atender aquele paciente com suspeita de parada. O principal definidor é o reconhecimento precoce com reanimação, que a gente chama de alta qualidade, tá? Sempre pesquisar a causa, porque se o paciente voltar e você não identificar qual foi a causa da parada, o paciente vai invariavelmente parar de novo, tá? Um dado importante é que menos de 40% dos adultos eles acabam recebendo reanimação cardiopulmonar adequada no âmbito extra-hospitalar, tá? No âmbito extra-hospitalar. E menos de 12% acabam tendo acesso a um DEA, a um desfibrilador externo automático dentro desse atendimento, tá? Quando a gente pensa na nova diretriz, essa aula que vocês estão tendo hoje é baseada na nova diretriz, tá, da American Heart, que saiu em novembro do ano passado, recente, novembro de 2025, tá? É gratuito, quem quiser pode ter acesso depois pesquisar. Uma das questões da decisão ética, tá? Então, quando reanimar, quando não reanimar, até quando reanimar, entendendo o conceito de respeito à autonomia, né, de justiça, dignidade e de não maleficência, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é a diferença entre parada e óbito, tá? Então, se você tem um jovem de 30 anos, vítima de trauma, de uma pneumonia, que internou e teve uma parada súbita, ou seja, aquilo não era esperado, aquilo é uma parada cardiorrespiratória. Ou seja, eu vou reanimar e acabou. Se você tem um idoso de 98 anos, Alzheimer, tá, um câncer terminal, com choque séptico, 50 ml hora de nora concentrada na UTI, e ele evolui com parada, aquilo é esperado ou inesperado? Eu devo reanimar? Aquilo é um óbito, tá? Não é PCR, é óbito. A gente ali não está constatando uma parada, a gente está constatando o óbito. E essa reflexão tem que ser levada para a família do paciente. Normalmente a família entende que a reanimação ela é maléfica. Eu vou quebrar as costelas do paciente porque quebra as costelas, viu, gente? Não é igual em Grey's Anatomy, não. Que você termina, o paciente acorda subitamente como se nada tivesse acontecido. Faz edema pulmonar, quebra as costelas, é horrível, tá? Então, nesse paciente, vale a pena reanimar? Eu vou trazer algum benefício para ele ou eu vou quebrar as costelas dele, submeter ele a uma dor intensa para deixar ele mais algumas horas no aparelho? Tem família que vai dizer, é para fazer tudo, faz tudo que está ao alcance, é para reanimar. Bom, você vai respeitar a autonomia da família e vai reanimar. Mas é importante que vocês levem para a família essa reflexão, né? Se vale a pena ou não dar sequência com aquele tipo de atendimento. Então, a gente não vai falar aqui de óbito, de paradas não esperadas. Sobrevida, pessoal, isso daqui. 3 passos: identificar a parada, chamar ajuda e iniciar com pressão de alta qualidade. O que é identificar a parada? É você aproximar-se de um paciente inconsciente e fazer o chamado. Isso no extra-hospitalar. Senhor, senhora, se ele acordar, abrir os olhos, era só uma síncope, né? Você fica ali do lado, chama o SAMU e presta o atendimento. Se o paciente não... E é vigoroso, tá, gente? Se o paciente não responder,
você estiver diante de um paciente A responsivo, você vai checar pulso. Onde? Central. Ou carotídeo ou femoral. Nunca checar braquial, radial, etc. Quanto tempo? 5 a 10 segundos. Não menos do que 5, não mais do que 10 segundos, tá? Se em até 10 segundos vocês não identificarem pulso central, você assume que é uma parada, ok? Beleza, ele não respondeu, mas eu chequei pulso, tinha pulso positivo. É uma 5. O que eu vou fazer? Colocar o paciente em posição lateral de segurança, tá? Que é o decúbito lateral esquerdo, por conta do estômago, tá bom? Dobrar a perninha dele para que ele não broncoaspire, caso ele venha ter vômito, tá? Até a chegada do socorro. Se em 10 segundos eu não identifiquei pulso, eu assumo que é uma parada cardíaca e vou para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Chamar ajuda, tá? Então, o que é chamar ajuda? Ligar para o SAMU, ok? Ligou para o SAMU, começa a compressão de alta qualidade. Se você estiver num ambiente extra-hospitalar, intra-hospitalar, né, você normalmente vai identificar a parada pelo monitor. Tem um traçado de ritmo de parada, um dos 4 que a gente vai ver. Opa, checa pulso, não tem pulso. Chama a equipe. Pessoal, parada cardíaca. Chama o físio, chama o enfermeiro, chama o técnico, chama todo mundo para prestar o atendimento. Tá? Existe uma situação, isso cai em prova, em que eu não priorizo a chamada de ajuda. Eu primeiro faço uma reanimação, um ciclo, para depois chamar ajuda. Hipóxia. Hipoxemia. Tá? Então, quando a gente estiver falando de quase afogamento, por exemplo, ou de engasgo, tá? Você... Opa, parada. Você não vai correr para chamar ajuda. Se você estiver sozinho, por exemplo. E essa é a pegadinha. Você primeiro aplica um ciclo de RCP, ventila. Ok, agora eu vou chamar ajuda. Porque normalmente, no primeiro ciclo, o paciente volta. Certo? Quando a causa é hipoxemia. E isso é mais comum em que faixa etária? Criança. Tá? Então toma esse cuidado. Identifiquei a parada e chamei a ajuda, imediatamente eu começo a compressão de alta qualidade. Isso que vocês estão vendo aqui cai na prova de título, tá? Vai cair na prova de vocês no final do próximo mês, que é a cadeia de sobrevida da American Heart, tá? Intra-hospitalar e extra-hospitalar. Intra-hospitalar, a gente está vendo o quê? Reconhecimento precoce, né? Identificação da parada, chamar ajuda, compressão de alta qualidade. Aí hoje, desfibrilação precoce, tá? Cuidados pós-parada e o que entrou na última guideline, que é o que a gente chama de a recuperação do paciente da família, que envolve o conceito de PICS, ou síndrome de cuidados pós-UTI, tá? Extra-hospitalar, a minha prioridade é o quê? Chamar ajuda, compressão de alta qualidade, desfibrilação, transporte rápido para o hospital, atendimento na UTI, cuidados pós-parada, tá? É importante ter isso na mão. O BLS, falando do âmbito extra-hospitalar, vocês em um shopping, em uma universidade, em qualquer lugar que seja fora do ambiente de hospital, tá? Mesmo preceito. Identificar a parada, chamando aquela pessoa que desmaiou, que está inconsciente, não respondeu, pulso. Quanto tempo? 5 a 10 segundos. Não achou pulso em até 10 segundos, chama ajuda aí, compressão de alta qualidade, tá? Como é que eu faço isso no âmbito extra-hospitalar? Vocês precisam decorar isso daqui. São 5 pontos que definem uma compressão de alta qualidade, uma RCP de alta qualidade. Então, toda vez que eu perguntar para você, Álvaro, o que é uma RCP de alta qualidade, você vai responder: compressão na frequência de 100 a 120 compressões por minuto, 5 a 6 centímetros de profundidade, permitindo o retorno completo do tórax, com 5 ciclos de 30 compressões para 2 ventilações e trocar a cada 2 minutos. Ou 5 ciclos. Ok? Essa é a questão que vocês vão responder na prova prática da prova de título. Tá? O que é uma compressão de alta qualidade? Frequência: 100 a 120 compressões por minuto, numa profundidade de 5 a 6 centímetros para o adulto, permitindo retorno completo do tórax. Que mais? Minimizando interrupções, né, num ciclo. 5 ciclos de 30 para 2 ou a cada 2 minutos. Tá? E tão importante quanto isso, tá, quando a gente fala de ambiente extra-hospitalar,
antes de tudo, é garantir a segurança da cena, tá? Cenários de incêndio, de eletrocução, tomar muito cuidado com a segurança da cena. Então, basicamente, né, não iniciar a compressão de alta qualidade, que é aquilo que a gente já discutiu, né? Esse aqui é o algoritmo do suporte avançado de vida simplificado, mas a gente vai ver ele um pouco mais à frente, tá? Novidade para a prova, Sátiro, entrou a cadeia de sobrevida do paciente com quase afogamento, tá? Esse termo é importante, tá? Existe o quase suicídio, quase afogamento, quase enforcamento. Porque a gente entende tecnicamente que o afogamento é quando se completou o óbito, que o enforcamento é quando se completou o óbito, quando o paciente morreu de enforcamento. Então, quando o paciente tenta, mas sobrevive, o diagnóstico que a gente coloca é quase afogamento, quase enforcamento, ok? Isso para questões técnicas e de perícia legal. Então, entrou a cadeia de sobrevida do quase afogamento, que é focado em quê? São para afogamento, né? Perdemos 2 colegas recentes agora em Noronha, inclusive, num cenário de afogamento, né? Então, sempre não dá para subestimar. Reconhecimento precoce do afogamento, né? E chamada de ajuda, evitar, né, a submersão, retirar da água e providenciar o cuidado adequado. Essa é a cadeia do quase afogamento para o pré-hospitalar, tá? Aqui, a gente vai identificar a cadeia de sobrevida, né, do suporte básico do adulto. Da cena, identificar a parada, né? Não identificou em até 10 segundos o pulso, assumir que é uma parada, tá? Iniciar a compressão de alta qualidade. O que é compressão de alta qualidade? 100 a 120 por minuto, profundidade 5 a 6 centímetros, permitindo retorno completo do tórax, minimizando interrupções e trocando a cada 5 ciclos, de 30 para 2 ou a cada 2 minutos, né? O mais precoce possível, trazer o quê? Pedir DEA, tá bom? Quando chegar o DEA, pessoal, desfibrilador externo, ele é a prioridade. 80% dos ritmos das causas de parada extra-hospitalares são ritmos chocáveis, ao contrário do que acontece no ambiente intra-hospitalar, que normalmente são ritmos não chocáveis. Se for um ritmo chocável e eu não dar o choque precoce, o paciente não vai voltar. Ou seja, paradas extra-hospitalares, campo de futebol, esses atletas que param, etc, etc, a minha prioridade absoluta é choque. Sempre. Sempre choque. Por exemplo, por que eu falo isso? Isso para a prova e para a vida, viu, Álvaro? Estou comprimindo. Tá? Passou 30, 40 segundos comprimindo. Chegou o DEA, eu paro e vou para o DEA. Eu não espero dar os 2 minutos, porque eu estou perdendo tempo de reversão do ritmo. Então, sempre a prioridade é o verificação de ritmo e entrega do choque, se for chocável. Ficou claro isso? Para tudo. Ah, chegou o desfibrilador. Para a compressão, volta para ver ritmo para chocar. Ok? Sobretudo se for extra-hospitalar. E a partir daí, dá a sequência. Uma coisa interessante que eles colocaram aqui, tanto no pediátrico quanto no adulto, tá? Que a American Heart trouxe, é a questão do gasping. Gasping a gente interpreta como ritmo de parada, parada respiratória. Então, toda vez que vocês olharem o paciente em gasping, aquele peixe fora d'água, sobretudo o paciente que não está entubado, tá? Ele vai parar. Ele está em parada respiratória. Isso quer dizer o quê? Compressão de alta qualidade, tubo e tudo que você tem que fazer, tá bom? Gasping não faz VNI, é ritmo de parada, tá? Trata como parada respiratória. Por que eles colocaram isso? Porque agora a gente tem uma epidemia, ainda não está muito forte no Brasil, mas forte fora, que é a epidemia por intoxicação de opioide, tá? Isso é muito comum. Você encontrar pessoas desacordadas na rua, nas escolas, nas universidades, com intoxicação por opioide. Tá? Então, isso passou a entrar na cadeia de sobrevida deles, da American Heart, dos Estados Unidos, que não é um problema ainda da América Latina nem da Europa, mas já é lá. A gente vai ver o algoritmo de intoxicação por opioide um pouco mais à frente, tá? Com detalhes. Pessoal, a gente sabe que durante a reanimação é recomendado que se façam 5 ciclos de 30 para 2, ou seja,
30 compressões para 2 ventilações, tá? Quem aqui anda com ambu na bolsa? Ninguém? Não? Val? Não, né, Val? Quem aqui toparia fazer respiração boca a boca para um desconhecido na rua? Ninguém? Quem aqui foi para o carnaval esse ano? Vocês acabaram de se entregar, tá? Mas por que eu falo isso? Não é obrigatório, tá, gente? Até 2015, tá? Isso começou em 2010, mas até 2015, existia um movimento muito complicado. A American Heart percebeu que existia muita recusa das pessoas em entregar RCP por medo de se contaminarem. E com razão, porque era obrigatório. Então, para não fazer e não ter que se contaminar, nem comprimiam. Só esperava o SAMU chegar, ou o serviço de emergência chegar. Então, a gente entendeu e viu na literatura que o que de fato muda a mortalidade desses casos não é ventilação, é compressão de alta qualidade. Isso quer dizer o quê? Se você estiver na rua, no ambiente extra-hospitalar, você faz só compressão durante 2 minutos. Não é obrigatório fazer o boca a boca, tá? A gente só faz ventilação se eu tiver um dispositivo seguro de ventilação, que pode ser o ambu ou o negocinho que eu tenho, que você pode comprar no Mercado Livre, que é a máscara individual, tá? Você pode usar e andar na bolsa, tá bom? Não tendo isso, não se contaminem, tá? O que é mais importante do que ventilar, do que fazer boca a boca? Isso aqui. Tá? Só o fato de você comprimir o tórax com a via aérea aberta já vai entrar ar, já vai ventilar o paciente. Tá? Então não se preocupe em fazer boca a boca. Se preocupem em comprimir com alta qualidade e manter a via aérea aberta. São 2 formas de abrir via aérea. Uma, a mais comum, é o chin lift, que é o levantamento do queixo. Tá? Fica uma pessoa estendendo aqui e a outra comprimindo. 2 minutos, troca. Checa pulso e troca. Tá? Se a pessoa tivesse suspeita de trauma associado, de queda de poste, atropelamento, alguma coisa, suspeita de lesão cervical, a gente não pode fazer esse movimento. Então a gente faz o jaw thrust, que é o quê? Pegar e puxar a mandíbula para frente sem mexer o ângulo da cabeça e do pescoço, ok? Recapitulando. Quais são os 3 passos do BLS? Identificar a parada, chamar ajuda e compressão de alta qualidade. Como é que eu identifico a parada? Chamando vigorosamente. Não respondeu, checar pulso. Em quanto tempo? 5 a 10 segundos. Deu 10 segundos e não achei pulso, assumo que é uma parada. Qual é o próximo passo? Chamar ajuda, com exceção de cenários de hipoxemia, que eu aplico um ciclo primeiro, para depois chamar ajuda. Chamei ajuda imediatamente, compressão de alta qualidade. Tá? Na rua, no shopping, você vai delegar. Então você vai atender, checou o pulso, não viu, você delega. Sempre comunicação em alça fechada. Então você não pode falar para o vento. Alguém chama a ambulância? Não, ninguém vai chamar. Tem que olhar. Você liga para o SAMU e avisa que é uma parada cardíaca para poder vir uma ambulância avançada. Você me ajuda a procurar um DEA. Procura um DEA no shopping que tem, no hospital, etc. E começa a compressão, tá? Sempre dando delegação, ó, alça fechada. Olha no olho da pessoa e entrega a ordem que você precisa, tá? Quem vai comprimir? Qual é a minha preocupação no suporte básico de vida? Compressão de alta qualidade e abrir via aérea. Como é que eu abro via aérea? Chin lift ou jaw thrust se suspeita de lesão cervical, tá? O DEA, pessoal, é um dispositivo que é amplamente usado. Hoje, ele é difundido no Brasil, então tem DEA aqui no Selma, shoppings, universidades, campo de futebol. Então hoje é bem difundido, é muito fácil de usar, tá? Você basicamente só liga o DEA e ele vai te dizendo tudo o que você tem que fazer. O passo a passo. O aparelho fala com você, tá? Ligou o aparelho, ele já diz: aplicar paz, afaste-se, inicie compressão, ele conduz a parada junto com você. Ele foi desenvolvido para leigos, né?
Então, ele foi feito para qualquer pessoa, sem qualquer tipo de instrução, né, profissional de saúde, consiga ligar ele e aplicar o choque sem dificuldade, tá? Para comprimir, pessoal, a gente comprime onde? Terço inferior do externo, né? Linha mamilar, tá? Normalmente na linha do mamilo, na altura do mamilo, é a altura que eu faço a compressão, tá? E o mais importante, o posicionamento da mão. A mão, pessoal, é assim. Você vem e crava aqui, tá? Eu vou comprimir não com a região toda, mas com a região hipotenar, a parte de baixo aqui da mão, tá? Então você vem, crava e comprime com essa região aqui de baixo. Não é com a da frente, senão vocês vão se machucar, tá? E muito importante, a posição do cotovelo. O braço ele tem que estar bem estendido, certo? Se ele estiver assim, eu não vou conseguir entregar com energia. Na hora eu comprimo e como se fosse uma mola, não entrega. Então tem que fazer isso. Vem, fecha e ó, estende o cotovelo para trás, ok? Aí realmente fica uma coisa rígida para poder transmitir energia. Se você estiver na rua, tá? Você fica de joelhos, tá? Não fica agachado, é de joelho, tá bom? Alinhando a sua linha média, linha umbilical, com o mamilo do paciente. A linha mamilar para você conseguir de fato alinhar e entregar a energia, tá bom? Se o paciente estiver no hospital, eu obrigatoriamente preciso usar uma placa. Todo carrinho de parada tem placa de compressão. Quando vocês forem chamados para atender uma parada, fulano, traz a placa. Porque se eu não usar a placa, eu vou transmitir boa parte da minha energia para o colchão. Tá? Aqui é o exemplo de como fica o DEA. A pazinha ela vem com o desenho indicando qual o posicionamento das pás que eu tenho que colocar. Tá? E ele vai te guiando automaticamente. Tá? Questão de prova de título. Via aérea. Eu sou obrigado a entubar na parada? Sim ou não? Quem acha que eu tenho que entubar toda a parada? Sátiro, o melhor médico do Maranhão. Tá? Eu entubo toda a parada, mas se a gente for para a prova, eles não recomendam. Tá? Então, o que, que eles falam? Para a prova, tá bom? Que o importante é entregar a ventilação. Então, a rigor, vocês podem pegar um caso clínico, por exemplo, onde não tenha tubo, não tenha laringo, não tenha nada. Tá? Você tem que fazer toda a reanimação no hospital com o ambu. E não tem problema. Tá? O que, que a American Heart traz pra gente? Hã? Aí você decide se entuba. Eu entubo. Você tem que entender como é que é o perfil de profissional que sai lá. Nem todo mundo sai sabendo entubar da faculdade. Então, isso tudo é pensado nos algoritmos, entendeu? Por quê? Se você colocar que tem que entubar todo mundo, o cara, o recém-formado, ele vai se preocupar em entubar, entuba o esôfago e puxa, e ninguém se lembra de o que muda a mortalidade, desfecho, compressão. Tá? Então, o mais importante é garantir compressão de alta qualidade e via aérea, a rigor, não é obrigatório. Se você for um médico muito bom, experiente, como o Dr. Sátiro, você entuba de cara, tá? De preferência, não interrompendo as compressões. Eu entubo durante o final do primeiro ciclo, se não tiver entubado. Na hora que eu fico aqui a postos, na hora que deu os 2 minutos que alguém vai checar ritmo e pulso, eu tenho 10 segundos para entubar. Passa e vai, entendeu? Se você achar que não dá para entubar em 10 segundos, fica aqui na manhã. Vai da experiência de cada um, tá? Para o extra-hospitalar, o que eles recomendam? Dispositivo supraglótico. E esse é o bingo da prova, tá? Então, no ano que eu fiz prova de título, caiu uma questão de via aérea na parada extra-hospitalar. Não é obrigatório entubar. Você pode usar dispositivo supraglótico para conduzir a reanimação, depois entuba se for o caso, ok?
Não, dispositivo supraglótico é combitube, que a gente não usa, tubo laríngeo, que a gente não usa, e o mais usado, que é a máscara laríngea. Tá? Então a gente está falando de máscara laríngea. E isso pode ser intra-hospitalar também. Você está lá no seu primeiro plantão, na UPA, chegou uma parada, você está nervoso ali, né? Tem uma máscara laríngea na tua mochila, tira a máscara laríngea, passa e ventila. Depois entuba, chama o médico mais experiente para entubar, etc., com tranquilidade. Tá? Em resumo, qual é a filosofia aqui? A prioridade nunca vai ser a ventilação, vai ser o quê? Compressão de alta qualidade. Tá? O que é isso daqui? Aqui, pessoal, para mostrar para vocês o que acontece com a pressão de perfusão. Quando a gente faz uma reanimação cardiopulmonar, tá, Bonifácio, o que a gente quer é garantir perfusão mínima para o cérebro e coronário. Mínima. A gente está falando de quantos por cento de débito cardíaco, Sátiro? Quantos por cento do débito cardíaco você consegue ejetar durante uma RCP de boa qualidade? Chuta. 15%. Quando a gente faz uma compressão de boa qualidade, a gente perfunde os órgãos em torno de 15 a 25% do débito cardíaco habitual. É muito baixo. É só para realmente manter o mínimo ali funcionando, tá? Vejam o que acontece na hora que eu paro de comprimir. O débito cardíaco vai para quanto? 0. Tá? E se eu reanimar ruim, não adianta de nada. Tá bom? Por isso que a gente fala, quando faz compressão de alta qualidade, minimizando as interrupções. Existe uma proporção, Sátiro, isso trouxe no novo American Heart, vocês vão encontrar no livro do Parrilho também, tá? Quando vocês forem aprofundar mais ao longo da residência. É a proporção de low flow e no flow. Tá? O que é no flow? É tempo sem fluxo, ausência de fluxo. Tá? E low flow é o tempo de baixo fluxo. Certo? O que é no flow? É o tempo que o paciente parou e eu comecei a comprimir, mais todas as interrupções que ele teve ao longo da parada. Isso pode ser computado. Tá? Low flow é todo o tempo que foi feito de reanimação. Obviamente, quanto maior o tempo de low flow e menor o tempo de no flow, melhor o prognóstico neurológico do paciente. Isso são conceitos que podem cair para as provas de vocês, tá? O conceito de no flow e low flow. Então, quando a gente está reanimando, o que a gente quer? Minimizar ao máximo o tempo de no flow. Ou seja, só parar de comprimir realmente quanto for necessário. Vulgo, checa pulso e ritmo. Nunca eu vou parar uma RCP para entubar. Não, peraí, que eu vou só entubar. Não. Você vai ficar aqui a postos, vai dar 2 minutos. Enquanto alguém está checando o ritmo e pulso, entubei, acabou. Aí começa. Mas nunca parar para eu fazer alguma coisa do tipo, tá? Minimizando realmente as interrupções. Esse outro artigo aqui, um pouco mais detalhado, ele traz essa correlação de como ocorre, né, a perfusão orgânica e a perfusão miocárdica. O que ele mostra aqui? O impacto de permitir o retorno completo do tórax. Por isso que uma das recomendações de compressão de alta qualidade é o retorno completo do tórax. Se eu não lembrar que as coronárias perfundem em que fase do ciclo cardíaco? Diástole. Ou seja, quando eu tiro a compressão. Se eu não comprimir e deixar, não é descolar a mão do tórax, tá? Como algumas pessoas... Não, é deixar voltar. Se eu ficar sem deixar voltar, a minha diástole vai ser o quê? 0. Eu vou ter piorar ainda mais a hipoperfusão coronariana, tá? Esse é aquele vídeo, Carlos, não sei se aparece aí para eles, ou se ele acusa de faixa etária. Vejam esse vídeo, eu sempre trago ele para vocês verem falhas da reanimação no paciente eletrocutado.
tá? Ó, um cara foi eletrocutado e caiu do poste. E o pessoal foi acudir. Oh. Choque, tomou choque de novo. Choque, choque de novo. O cara que parou primeiro, olha lá. Ele não tá vivo, ele olha. Aí vão dar água, bater, ó. Pode passar, cara. Pode voltar. Vocês acham que é diferente na rua? No shopping? Não é. Então, sempre, antes de atender na rua, checar segurança da cena. O cara que estava lá primeiro, já era. Esqueceram, vai. Você ganha outra vítima, né? E aí as coisas não evoluem bem. Então, sempre checar a segurança da cena, tá? Essa é a dinâmica do suporte avançado de vida. Então, entrando agora para o hospital, essa é a dinâmica do ACLS, tá? Idealmente, Sátiro, a gente tem aqui, no 2, uma pessoa responsável pela via aérea, tá? Normalmente é o fisioterapeuta. Nós temos uma pessoa, número 4 aqui, que é o líder, tá? O líder normalmente é o médico do plantão. O líder, ele não deve entrar nos esforços de reanimação. Ele tem que ficar externo à reanimação, pensando em identificar a causa e tomando as condutas com a maior frieza possível. Se o médico estiver preocupado em chocar, em comprimir, já era. Então ele que tem que ficar aqui fora. A hipoxemia não é, hipovolemia não é, será que foi infarto? Não, mas não fez dor. E pensando na causa, não, pode fazer a próxima adrenalina. Tomando as decisões, identificando a causa. Tá? Esse é o papel do médico líder da parada. Eu tenho que ter 2 pessoas para fazer a reanimação, pode ser qualquer pessoa, inclusive interno, residente, não tem problema, tá? Uma pessoa para ficar com dispositivos e uma pessoa para medicação. A pessoa do dispositivo é ela que vai ficar checando eletrodo, pegando desfibrilador, carregando desfibrilador, tá? Essa pessoa é responsável por isso. E a da medicação, preparar e administrar as medicações. Muito importante, sempre comunicação em alça fechada. Eu dou um comando, quem executa responde o comando e você dá ok. Tá? Então, Sátiro, adrenalina, uma ampola seguida de 20 ml de flush e levantar o membro por 20 segundos. Administrar adrenalina 1 ml com 20 de flush. Ok. Sempre em alça fechada. Para garantir que a pessoa que recebeu a ordem entendeu
e quem deu a ordem saber que foi executado, tá? Esses são os 4 ritmos de parada. 2 chocáveis e 2 não chocáveis, tá? Os 2 ritmos chocáveis, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso, tá? Os 2 não chocáveis, a sistolia e atividade elétrica sem pulso. Normalmente, os ritmos não chocáveis têm um prognóstico pior. Eles costumam ocorrer em pacientes internados com comorbidades já num contexto de maior gravidade. Normalmente, os ritmos chocáveis têm melhor prognóstico, porque costumam ser pacientes ou com alguma coisa muito aguda ou extra-hospitalar por infarto, morte súbita, etc. Tá? Considerações. A taquicardia ventricular, até que me provem o contrário, é coronariano. Então, toda vez que vocês olharem taquicardia ventricular, seja ela com pulso ou sem pulso, que é o ritmo de parada, até que me prove o contrário, é CAT, é angioplastia, tá? É reanimou-hemodinâmica. Até que gravem isso. TV sempre vai ter indicação ali de fazer estudo coronariano, estratificação, beleza? Gravem isso. E toda vez que vocês olharem a sistolia, sobretudo na prova, vocês não vão falar sistolia, vocês vão falar linha reta. Linha reta. Então, vai entregar a folhinha para vocês, ou então aparecer um ritmo lá. Que ritmo é esse? Vou ter que aplicar protocolo de linha reta. O que é o protocolo de linha reta? Eu vou checar cabos, se tem algum solto, checar ganho, se o ganho eu aumento, se tiver baixo, eu aumento ele no monitor. Você, se tiver 1, você bota 2 N's, tá? Bota no máximo. E as derivações, tá? Cabos, ganhos e derivações. Se não está trocado o eletrodo, etc. Só depois disso você pode afirmar que é uma assistolia. Então, toda vez que vocês olharem linha reta, protocolo de linha reta, checa os cabos se estão todos conectadozinhos, checa se o ganho está no máximo e se as derivações estão adequadas, ok? Só então eu vou passar a tratar como assistolia. Tem outro vídeo? Esse vídeo é qual? É vídeo não, né? Não, só botei, foi sem querer. Não, esse mesmo. Aqui a gente está vendo o algoritmo pediátrico e adulto do suporte avançado de vida. Eu vou me ater ao adulto, tá? Então, quando a gente fala do BLS, do suporte básico, na rua, identificar a parada, chamar ajuda, compressão de alta qualidade. O que é compressão de alta qualidade? 100 a 120 compressões por minuto. Profundidade, 5 a 6 centímetros, permitindo retorno completo, minimizando interrupções e trocando a cada 5 ciclos de 30 para 2 ou a cada 2 minutos. No suporte avançado, né, no hospital, qual é a primeira coisa que eu tenho que me preocupar? Sempre. Ritmo. Então, se o Carlos está no plantão, identificou uma parada, pessoal, traz o desfibrilador, uma parada, e começou a comprimir, na hora que chegar o desfibrilador, ele não vai esperar dar os 2 minutos para olhar. Ele vai parar e checar ritmo, beleza? A prioridade é sempre entregar o choque, tá? Se for um ritmo chocável, fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, se for chocável, ele vai dar choque, tá? E dar choque, pessoal, não é... Ixi, é chocável. Carrega aí 200 joules. Não. É ritmo chocável. Joga as pás, volta a comprimir, carrega em 200 joules. E fica lá comprimindo até estar no ponto. Quando estiver no ponto, carregado, vem, choca, joga as pás e já volta a comprimir. Beleza? Você não choque e vai checar pulso. Não. Chocou, volta a comprimir. Sempre minimizando as interrupções. Ok? 2 minutos depois, você vai analisar de novo. Ritmo e pulso. Sempre ritmo para depois pulso, ok? Ritmo e pulso. Ainda é ritmo chocável? Choca. E daí a gente vai entender essa regrinha aqui, tá? Como que é a regrinha do ritmo chocável?
A primeira vez, William, você vai dar choque. 2 minutos, continua com o ritmo chocável. Você vai dar agora choque e adrenalina. 2 minutos, continua com o ritmo chocável. Choque e amiodarona, 300 miligramas. 2 minutos, continua com o ritmo chocável. Choque e adrenalina de novo. 2 minutos, continua com o ritmo chocável. Choque e amiodarona. Quanto? 150 miligramas. A partir daí, é sempre choque e adrenalina, ok? Recapitulando. Opa, é um ritmo chocável. Vou fazer o quê? Só chocar. Ou choque. 2 minutos depois, continua. Choque e adrena. 2 minutos depois, choque e amiodarona 300. 2 minutos depois, choque e adrena. 2 minutos depois, choque e amiodarona 150. A partir daí, é só choque e adrenalina. Ficou claro isso? Beleza. Quando a gente fala aqui de compressão de alta qualidade, aquilo que a gente já discutiu, né? Tá? Um ponto que eles colocam aqui é que se você cansar... Quem que já reanimou alguém? Cansa. Muito. É um abdominal terrível, tá? Cansa muito, muito, muito. Não os braços, o tórax mesmo, o core. Então, pessoal, se vocês cansarem ou se o líder perceber que quem está comprimido cansou, troca. Beleza? Para não comprometer a qualidade. Desfibrilação. Pessoal, se for bifásico o desfibrilador, 200 joules. Se for monofásico, 360. Dificilmente vocês vão trabalhar hoje em um lugar com desfibrilador monofásico. Mas sempre perguntem se vocês é o primeiro plantão, se vocês não conhecem. Na dúvida, 360. Tá? Ah, é um antigo, não sei. Tá, bota 360 e choca 360. Tá bom? Essa é a regra. Bifásico, 200. Monofásico, 360. Não sei, bota 360 e choca, tá? Lembrando que para a prática do choque, pessoal, sempre carregar e afastar todo mundo. Tá? Sempre. Desfibrilador carregado, afasta. Posiciona a pá, comprime com força, tá? Não só encostem, tem que apertar. Botar pressão mesmo para garantir que a corrente vença a impedância da pele. Então, você bota a pá e aperta mesmo, tá? E antes de chocar, você de novo. Vou chocar, 3, 2, 1, choca e volta a comprimir, tá? Sempre vai ter alguém que vai querer puxar uma seringa ou pegar, tá? Então sempre, ó, eu já tomei choque. Não parei, graças a Deus, mas já tomei choque. Não recomendo. Não recomendo. Hã? Era. O aparelho estava quebrado. O aparelho estava quebrado. Aí eu, pô, choquei, aí eu... Vai, vamos. E aí depois tomei outro choque. E aí reanimei, voltou, só que eu joguei o aparelho no lixo. E abriu um processo administrativo contra mim. Mas enfim, eu não era estoico ainda. Beleza, da desfibrilação. Droga. As drogas que eu vou usar hoje na American Heart são adrenalina, tá? Adrenalina, amiodarona, lidocaína. Só, tá? Qual é a indicação de lidocaína? Só uma, como antiarrítmico, quando não tiver amiodarona disponível. Prova de título, tá? Qual é a indicação de lidocaína no ACLS? Usar como antiarrítmico na ausência de amiodarona disponível. Na falta de amiodarona. Faz 1 miligrama quilo. 1 miligrama quilo, tá? Pontos. Toda droga que for administrada, toda droga, tá? Ela tem que ser feita, seja ela intravenosa ou intraóssea, seguida de 20 ml de flush de soro. Isso tem que ser verbalizado.
Adrenalina, 1 miligrama, que é 1 ml. Se for a amiodarona primeira dose, 300 miligramas, que é uma ampola, tá? 2 ampolas, na verdade, que uma ampola de amiodarona tem 3 ml com 150 miligramas. Então são 2 ampolas, tudo seguido de 20 ml de flush de soro, para poder fazer chegar mais rápido no coração, tá? Se o paciente estiver usando CVC ou Charlie, não precisa fazer nada além disso. Só garantir que fez o flush em bolos, tá? Se o paciente tiver com acesso periférico, Val, você vai pedir para levantar o membro por 10 segundos no mínimo, tá bom? Para garantir que a gravidade ajuda a descer, tá? Quais drogas eu posso fazer pelo tubo? Adrenalina, tá? Naloxone. O que mais? A vasopressina saiu em 2010 da cadeia. Basicamente só isso, tá? Antigamente, até 2010, era naloxone, vasopressina, tá? A adrenalina e a atropina. Hoje em dia a gente não usa mais atropina desde 2010. Atropina nem vasopressina, tá? Basicamente. Então, adrenalina pode fazer pelo tubo, mas assim, só se for realmente último do caso. Você dobra a dose. Então, em vez de 1 ml, você joga 2 ml de adrena no tubo. Mas assim, nem venosa tem. O último estudo, você viu o último estudo que saiu ano passado? Pelo menos gravou, tá? Então, nem adrenalina tem evidência. Via aérea, como eu falei para vocês, não é obrigado entubar. Eu posso conduzir uma parada só, abrindo via aérea com ambu ou com dispositivo supraglótico, tá? E pensar nas causas reversíveis. Pessoal, quando o ritmo for chocável, a gente já viu, né? Qual é a sequenciazinha. Primeiro, eu vou dar o quê? Choque. Quantos joules? Se for monofásico. Beleza. 2 minutos, checa ritmo e pulso. Continua chocável. Vou dar o que agora? Choque e adrena. Quanto de adrena? 1 ml, uma ampola, seguido de 20 de flush. E se tiver com acesso periférico, levantar o membro 10 segundos. Beleza. Terceira vez, continua chocável. Choque e amiodarona. Quanto? 2 ampolas, seguido de 20 ml de flush. 2 minutos. Continua chocável. Choque e adrenalina. Quanto de adrenalina para parado, gente? 1 ml, seguido de 20 de flush. 12 minutos. Continua chocável. Amiodarona. Quanto? Choque e amiodarona. Quanto de amiodarona? Uma ampola, 150, tá? De amiodarona, que é o antiarrítmico. Seguido de 20 de flush. A partir daí, só. Quando eu tiver ritmo não chocável, a sistolia confirmada com protocolo de linha reta ou a ESP, atividade elétrica sem pulso, gravem isso. Eu de cara já dou adrenalina. O meu choque no ritmo não chocável é adrenalina, tá? Então eu não espero 2 minutos, não. É ritmo não chocável? Prepara a adrenalina e pode fazer 1 ml seguido de 20 de flush e levantar o membro, tá? Então eu já começo dando adrenalina, ok? 2 minutos, reavalio o ritmo e vou conduzindo se for chocável ou não chocável, tá bom? Beleza? Isso aqui, pessoal, questão de prova batida, de vida para vocês. Como é que eu vou documentar que a minha RCP é de alta qualidade, de forma objetiva? Quais são os parâmetros? Vai cair na prova de vocês, viu, Arrinhos? Na prova de vocês da residência, tá? Eu documento que a minha RCP é de alta qualidade quando eu tenho saturação boa, acima de 85% no monitor, quando gera aquela onda de pulso, mas é a menos confiável. As mais confiáveis são ETCO2, da capnometria acima de 10, tá? E pressão diastólica na PAI acima de 20. São duas coisas que eu vou usar para dizer que a minha compressão é de alta qualidade. Se eu não tiver uma diastólica maior do que 20 ou um ETCO2 maior do que 10, eu tenho que mudar o que eu estou fazendo. Ou eu estou ventilando errado, ou eu estou comprimindo no lugar errado, subo mais um pouquinho, enfim. Reavalio, ou não está com a placa, tá? Alguma coisa não está legal na minha reanimação e eu preciso organizar, tá bom?
Tranquilo? Então, se eu perguntar para vocês quais são os parâmetros objetivos para avaliar a qualidade da RCP? Éter CO2 maior do que 10 ou diastólica maior do que 20. Tá? É isso. Como eu falei para vocês, a American Heart nesse ano de 2025, né, ela trouxe conceitos relacionados à bioética, à não reanimação. Então ele fala aqui, ó, tanto no BLS quanto na CLS, quando eu devo encerrar as minhas manobras de reanimação, tá? Então, enfim, isso aqui é um pouco controverso, vai muito mais do bom senso de vocês, né, e da conversa com a família, do entendimento do caso, do que outra coisa, tá? Turning paddles. Target at 100. O que vai acontecer no vídeo? Turning 200. Zero close. No. Figure it out. Qual a chance das duas voltarem agora? Bem, então, sempre que for entregar choque, garantir que está todo mundo afastado. Vou chocar. 3, 2, 1. Choque entregue. Sempre comunicação em alça fechada e verbalizando, tá? Uma dúvida. No caso aqui, o SAMU ele leva o acompanhante junto? O acompanhante vai junto nos casos? Depende. Se for paciente muito grave, Se for, por exemplo, a gente atendeu uma PCR, o acompanhante, via de regra, não vai junto. Então, geralmente no SAMU, quando o cara passou parado para estabilizar, depois, quando for movimentar o paciente, no caso, ele já vai ajudar. você não transporta ele parado. Você tem que parar a ambulância. Certo. Aí, no caso, voltou, vai para o acompanhante. Depois que ele voltou, aí sim a ambulância vai para ele, vai tem nada aí. Se o problema ali. Tem sim. Tem sim. Pessoal, toda parada vocês têm que se fazer essa pergunta aqui. 5Hs e 5Ts. Tá? Então, vocês, como líderes ou futuros líderes de times de reanimação, vocês têm que sempre se perguntar isso daqui. De cara, quais são os dois mais comuns? Hipoxemia e hipovolemia. Tá? Então a gente vai discutir rapidamente eles aqui com o mecanismo de reversão deles, tá bom? Hipovolemia. Paciente com choque hemorrágico, desidratação grave, qual é a conduta? 30 ml por quilo de cristalóide, tá? Expansão volêmica. Ringue simples ou ringue lactato, tá bom? Abre 30 ml por quilo de soro abertão. Hipoxemia, como é que eu reverto? Dando oxigênio. Se tiver entubado, aumenta FiO2, 100% no ambu, ou, se não tiver entubado, entuba. Acidose. Paciente que parou em GASP, já sabe que estava acidótico, tá? Ou se é um renal crônico ou agudo, que você pega lá a gasometria, estava acidótico, BIC menor do que 15, pH menor do que 7,1. Como é que eu reverto a acidose na parada? Bicarbonato de sódio, 8,4%, 1 ml quilo em bolos, seguido de 20 ml de flush. 60 quilos, 60 ml. 80 quilos, 80 ml, tá? É assim que eu reverto a acidose na parada. Eles incluíram aqui, tá? Mas isso não é oficial, mas é uma coisa que eu sempre advoguei a favor, que foi hipoglicemia. Hipoglicemia mata, tá? Então, sempre checar a glicemia. Não tem como checar, tá em dúvida, 40 ml de glicose 50%, tá? 4 ampolas de glicose 50%.
Normalmente isso é coisa minha. Eu, quando atendo a parada, eu já peço para correr um soro aberto, a não ser que o paciente claramente estava com gesto, insuficiência cardíaca. Vou atender a parada, eu já peço, ó, abre o soro, bota a CO2 em 100% e faz 4 ampolas de glicose. Que até ir buscar o glicosímetro para ver, às vezes o paciente está mal perfundido, fica errática, já falou, não vai matar ele, os 40 ml, mas se for hipoglicemia, se salvou. Tá? Então, eu sempre faço isso. Já faço bolos de glicose, volume e oxigênio, que são as causas mais comuns. Tá? Já reverte ali. Hipocalemia. Pegou, né? Sempre que vocês forem atender parada, pessoal, perguntem a história, o breve. Deixa eu ver o raio-x do dia e os exames do dia. Alguém traz para mim. Potássio baixo, menor do que 3, risco alto de parada. Como é que eu reponho reponho potássio na parada, Sati? Cloreto de potássio a 10%, 10 ml, mais 90 de fisiológico, tá? Fazer ali aberto 10 minutos. 30 pode ser uma dose muito alta. 30 ml, porque idealmente, a gente não pode repor potássio uma dose maior do que 50 mEq por hora. Então, 10 mais 90 de soro, abertinho é suficiente, tá? Nunca fazer em bolos. Potássio é injeção letal, tá? Hipercalemia. O potássio estava alto, era o renal crônico que não dialisou hoje. Potássio acima de 5,4, tá? Ali grave, hipercalemia gravou acima de 6, enfim, sintomático. Como é que eu reponho? Como é que eu baixo? Potássio na parada. Potássio na parada, vocês vão fazer bicarbonato, 1 ml quilo, para translocar potássio do extra para o intracelular. Vocês vão fazer insulina venosa em bolos, tá? 0,1 unidade de quilo de insulina regular. Então, se o cara tem 60 quilos, 6 unidades de insulina regular é ver em bolos, flush, tá bom? Para translocar também, fazer o shifting de potássio e o mais importante, gluconato de cálcio, a 10%. 2 ampolas é ver em bolos, tá? Só insulina. Repetindo, hipercalemia, potássio alto. Como é que eu baixo o potássio na parada? Insulina, 0,1 unidade de quilo EV bolos, bicarbonato, 1 ml quilo bolos e gluconato de cálcio, 2 ampolas EV bolos, ok? Que é o que vai, de fato, estabilizar a membrana. Hipotermia não é uma realidade nossa aqui em São Luís, né? Vocês nunca vão ver ninguém parado por hipotermia aqui na cidade, mas para questão de prova, tá? Como é que eu reverto hipotermia na parada? Soro aquecido venoso e gástrico pela sonda. Se você tiver disponível ECMO ou SEC, é ECMO ou SEC a primeira opção. E o mais importante para a prova, nenhum paciente está morto até que ele esteja quente morto. Você nunca pode declarar óbito de um paciente hipotérmico com temperatura abaixo de 35. Ok? Então eu só posso declarar o óbito se ele atingir 35 de temperatura. Demorou 1h30. Reanima 1h30, passou de 35 graus e não voltou, bom, realmente ele está morto mesmo, tá? Isso é importante. Os T's, pessoal, é pneumotórax hipertensivo, que eu vou fazer o quê? Toracocitese de alívio. Tamponamento pericárdico, que eu vou fazer o quê? Pericardiocentese, punção de Marfan, tá? Toxinas, qual é a única toxina que eu vou poder fazer na parada para reverter? Opioide, é a única. Naloxone, 0,4 mg, tá? É V em bolos também, seguido de 20 de flush. Trombose pulmonar, TEP, como é que eu trato TEP na parada? Álvaro e Bonifácio. Tepou, fez o eco, viu que é um TEP maciço, e aí? Vamos lá. Primeiro, quando é que eu vou considerar que é um TEP na parada? TEP na parada, você tem que ter ou trombo em trânsito cardíaco, que é o quê? Você botar o POCUS aqui e ver que tem um trombo dentro do coração direito, é TEP, tromboliza.
Ou, tá, já vi, ou, e o paciente estava comendo, ambiente, tomando café, e eu vi ele parando. Parou, reanimou, quando trouxe o POCUS, trombosão. Deu para ver. Esse aí, ele não precisa de mais nada. É morte súbita por TEP, trombólise química. Ou, tá, mas isso é muito raro. Ou, que é o mais comum, é o paciente com corpo pulmonar agudo, você passa o eco e vê dilatação grande de câmaras direitas, com movimentação paradoxal de septo, tá? Corpo pulmonar e alguma outra evidência de trombose. Ou seja, opa, tem um corpo pulmonar agudo. Vou descer. Passa o insona femoral, poplítea, para ver se tem TVP. Teve TVP? TEP, tromboliza. O que eu não posso fazer? Trombolizar só da minha cabeça. Acho que foi TEP. Não. Ou você olha trânsito e movimento do coágulo no coração, ou corpo pulmonar agudo. Como é que eu sei que é corpo pulmonar agudo? Dilatação de câmara direita mais movimentação paradoxal de septo, que é o que define se é agudo. E trombo em algum lugar, tá? TVP em algum lugar. Seja na cava inferior, porta, seja, enfim, documenta trombo em algum lugar ali. Normalmente é a ESP, a causa da parada dele. Tá? Não necessariamente. Obrigado. Agora, ajuda esse paciente com o ultrassom, tem que ser nos 10 segundos, no caso. Não. Vai fazer a mão, vai parar. Você vai ver o protocolo CASA já já. E como é que é a dose de trombólise? Opa! Olhei um coágulo no coração direito ou então corpo pulmonar e achei trombo em algum lugar. É TEP. Como é que eu trombolizo? Alteplase 100 mg em bolos, Bertão. Alteplase 100 mg em bolos, tá? Dose de ataque. E eu tenho que reanimar no mínimo 1 hora. Isso é importante. Questão de prova, Álvaro. Reanimação de TEP. Alteplase 100 mg, tá? Dose de ataque em bolos, mais 1 hora de reanimação. Tenecteplase. 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 Aí você tem a seringuinha lá que tem a marcação do peso. A tenecteplase é assim. A alteplase normalmente são 100 mg mesmo. Para TEP. Não é para AVC e para infarto, é para TEP. Tá? E por fim, trombose coronariana. Paciente que parou na vigência de infarto ou na suspeita de infarto. Tá? Isso cai em prova. Qual é a conduta? Leva para a sala para o CAT, reanima primeiro e leva para a sala, se estabilizar. Bota em ECMO e leva para a sala. No meu ano caiu essa questão. O paciente parou jogando bola, teve uma parada no campo, viu-se que era ritmo chocável, provável morte súbita, né, coronariana, chegou no hospital, foi reanimado e aí eu tinha que tomar a decisão. Levar direto para a sala de hemodinâmica, reanimar e se voltar, estabilizar, levar para a hemodinâmica ou botar em ECMO e levar para a sala. E aí? A resposta certa era instalar ECMO e levar para a sala. Num cenário em que eu não tenha ECMO, ele tem que voltar, ter condições para eu poder transportar ele para a sala, ok? Aqui, pessoal, é a intoxicação por opioide. Não é a nossa realidade, mas a gente já teve alguns casos no Brasil, então vocês têm que saber, tá? Isso pode ser até por dose inadvertida de morfina. Trocar a morfina de 2 pela de 10 miligramas, por exemplo, você pode levar isso aqui, tá? Então, na intoxicação por opioide, primeira pergunta que vocês têm que saber, qual é a tríade da intoxicação por opioide? Miose, bradicardia e bradipneia. Então, se o cara está intoxicado por
o opioide tá mióide, ele vai estar rebaixadão. Então, se o cara tiver intoxicado acordado, não vai estar no algoritmo de RCP, pô. É o cara desacordado, não? O cara desacordado, miose, bradicardia, bradipneia, intoxicação por opioide, tá? Primeira coisa que vocês vão fazer, Marlon, é checar a respiração e pulso. Se o paciente tem pulso e respira, o que eu vou fazer? Naloxone. 0,4 mg de Narcan, eu posso fazer ele venoso ou nasal. Injeta nasal que absorve, tá? Posso repetir mais 2 vezes. Em até 3 minutos cada, se ele não recuperar, tá bom? Situação 2. Ele tem pulso, mas não respira. Ele está em parada respiratória. Qual é a conduta? Narcan, venoso ou nasal, e ventilação de resgate. Eu fico lá, usando ele, ventilando, até ele acordar. Situação 3. Ele não tem pulso. Nesse caso, é uma PCR. Qual é a conduta? RCP de alta qualidade e Narcan venoso ou nasal. Tá? Entendido? Questão de prova, vocês têm que saber esses 3 cenários. Tem pulso e respira, tem pulso, não respira e não tem pulso. As condutas são diferentes. Tá? Grávida. Para grávida, pessoal, quais são as particularidades da reanimação na gestante, né? Na gestante, eu tenho que sempre colocar o paciente, deslocar o útero para a esquerda. Por quê? Quando eu desloco o útero para a esquerda, eu tiro ele de cima da cava, que é fina, e jogo para a aorta, que não comprime fácil. Eu melhoro o retorno venoso. Tá? Então, sempre que for reanimar a grávida, alguém vai ter que ficar segurando o útero para a esquerda. Puxar o útero para a esquerda para poder permitir a melhora do retorno venoso ali sem a compressão da cava inferior. A outra particularidade, tá? Tomar cuidado com magnésio. Pode ser uma gestante que estava com tratamento de eclâmpsia, sendo sulfatada, intoxicou e parou. Tá? Isso é importante. E, importantíssimo, 5 minutos de reanimação e ela não voltou, cesariana de urgência. Tá? Então, 5 minutos de reanimação. A mãe não voltou, deixa alguém comprimindo, pega o bisturi, brutality. Passa, abre, passa no útero, abre, tira o bebê. Salva o bebê. Clampeia o cordão umbilical, 5 centímetros ali, tá? No máximo. Clampeia, salva o bebê. Se a mãe voltar, e às vezes quando tira a mãe volta, aí você estabiliza, entuba, leva para o centro cirúrgico para botar compressa, né? Leva para o centro cirúrgico para poder fazer as rafias adequadas, tá? Mas 5 minutos e a mãe não voltou, tira o bebê. É a chance que tem de salvar o bebê, tá? Tranquilo? Não é uma cena bonita, mas é medida heróica para salvar, tá? E o que eu tenho que levar em consideração também, Sátiro? As causas da parada materna, da grávida. Complicação anestésica, periparto, sangramento, doença cardiovascular, por exemplo, na cardiopata, na lúpica, intoxicação exógena, como opioide, embolia amniótica, a gente teve um caso agora recente de embolia lá na UTI, né? TEP, lembrar que gestante alto risco para TEP, tá? 5Hs e 5Ts, que são as causas gerais de qualquer parada, e eclâmpsia. Outro algoritmo entrou no American Heart, que é o algoritmo de obstrução de via aérea por corpo estranho. Tá? Isso não tinha, entrou agora em 2025. O que ele fala? Paciente com engasgo, né? Então, o paciente com engasgo, restaurante, criança, etc., a primeira coisa que eu faço é checar sinais de obstrução severa. O que caracteriza obstrução severa de via aérea? Paciente com tosse, não consegue falar, cianose, rebaixamento, coma e apneia, né? Se o paciente não tiver nenhum desses sintomas, eu posso incentivar ele a tossir, tosse, dar as batidinhas na costa lá, tapotagem, ver se tosse. Se ele tiver qualquer sinal desse daqui de gravidade, eu vou fazer o quê? Chamar ajuda
e iniciar as manobras de desobstrução. Consistem em que 5 tapotagens, mas é tapotagem mesmo, tá? Seguido de 5 manobras de Heimlich, né? 5 manobras de Heimlich, tá? Repetir isso, 5 tapotagens, tá? Com 5 Heimlichs, até que o paciente faça a expulsão do corpo estranho. Se ele desmaiar ou ficar inconsciente, aí eu passo a conduzir como uma RCP. Abre via aérea, comprimir até chegar a ajuda, tá? Tranquilo? Esse é o algoritmo novo, tá? De abordagem de engasgo, ok? Paciente consciente, sem sinal de alarme, consciente com sinal de alarme, que eu vou fazer 5 tapotagens em Heimlich, ou se ele estiver inconsciente, que eu vou tratar como RCP, tá? Então, sempre identificar a causa e seguir os cuidados pós-parada. O bicarbonato, a gente já falou, né? Quando tiver suspeita de acidose. Eu sempre faço meu bolo de glicose, mas isso é uma coisa minha. E lembrar que a comunicação tem que ser sempre em alça fechada e toda a droga feita na parada, tá? Eu tenho que fazer o flush de 20 ml de soro fisiológico e se tiver em acesso periférico, manter o braço elevado por no mínimo 10 segundos, tá? O penúltimo algoritmo é o algoritmo de cuidados pós-parada. Cai muito em prova e vocês também têm que saber para a vida de vocês, tá? Paciente com, a gente chama de HORS, ou retorno de circulação espontânea. Ou seja, você reanimou direitinho o paciente, 2 minutos, checando o ritmo, voltou. Voltou, e agora, o que eu faço? Se eu não fizer nada, o paciente vai parar de novo, tá? Então, qual é a minha conduta? A primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é reacessar tudo. CAB do paciente completo, e estabilizar ele. Ou seja, se ele não estava entubado, eu vou entubar. Se ele já estava entubado, eu vou reexaminar de novo para ver se o tubo não deslocou, se não, enfim. Então, voltou, beleza, vamos de novo. CAB, circulação, via aérea e respiração. Quais são as minhas metas? Garantir que ele está entubado adequadamente, que o tubo não está seletivo, que o tubo não tracionou e expulsou. Garantir que ele está com o quê? 100% de FO2 no ventilador, para manter uma saturação acima de 90 para pneumopatas ou acima de 94 para não pneumopatas, tá? Normocapnia, 35 a 45 de PCO2 e uma média entre 65 e 90. Esse aqui é o básico. Tá? Então, voltou e tem que estabilizar isso daqui. Normalmente, o paciente vai voltar hipotenso pela síndrome de isquemia e reperfusão. Vou precisar começar uma noradrenalina, por exemplo, para ele, tá? Enquanto eu estou estabilizando o paciente, botando no ventilador, pedindo a gasometria ali, vendo as coisas todas e botando a norinha, eu vou pedir o pacote básico da urgência. Qual é o pacote básico? Radiografia de tórax, eletrocardiograma, laboratório geral e gasometria arterial. Lembrar do PLUS. Se ele parou em insuficiência respiratória ou de causa cardiogênica, eu vou pedir o quê? PNP, dedímero e troponina. Beleza? Pessoal, isso tem que durar quanto tempo? 20 minutos, no máximo. E se eu tiver eco disponível na mão, sempre fazer o POX, tá? Pulmonar e cardíaco. 20 minutos. Por que 20 minutos, Sátia? Porque para American Heart, a gente considera como parada até 20 minutos após o retorno de circulação espontânea. Tá, Bonifácio? Então, o paciente voltou 20 minutos depois dele ter voltado, ainda é a mesma parada. A parada, o atendimento só acaba depois de 20 minutos após o retorno de circulação espontânea. Ou seja, Marlon, se com 10 minutos ele parou de novo, não foi uma segunda parada. Ainda está dentro da mesma parada. Ficou claro isso, Álvaro? Então, se ele parar de novo em menos de 20 minutos, eu entendo que ainda é o evento da mesma parada. Ok? Após 20 minutos, se ele não parar de novo, o atendimento encerrou daquela parada. A partir dali, só se for um novo evento. Beleza? E aí eu tenho o retorno precoce, que é das primeiras 12 horas,
intermediário, que é de 72, que é a fase de reavaliação neurológica multimodal. A partir daí é reabilitação, tá? Em 20 minutos, depois do retorno, quando eu entendo que a minha pressão estabilizou com uma média em torno de 65, que ele está com uma glicemia entre 70 a 140, PCO2 entre 35 e 45, tá? Que ele está saturando acima de 90 para pneumopata, 94 para não pneumopata, que eu já rodei um eletro, um raio-x de tórax, rodei uma gasometria. Eu tenho que responder duas perguntas. A primeira pergunta que eu tenho que responder, Álvaro, é se esse paciente tem indicação de CAT. E a segunda, se ele tem indicação de controle direcional de temperatura. Quem são os pacientes que eu vou mandar para CAT? Quem seria? Bom, quando fechar esses 20 minutos aqui, tá? Eu vou avaliar se o paciente tinha indicativo de doença coronariana. Ou seja, se ele parou com dor tipo A ou tipo B, chegou na emergência com William com dor tipo A, tipo B, dor torácica irradiada, rodou o eletro, parou. Infartou. Até que prova o contrário, infartou. Vou reanimar, voltar e levar para a sala. Rodei o eletro pós-parado, tinha um baita supra. CAT. Parou em FVTV. CAT. Sobretudo se for TV, taquicardia ventricular, tá? Então, tem suspeita forte? 20 minutos depois, estabiliza o doente e leva para o CAT. A segunda pergunta que eu tenho que fazer é: esse paciente obedece a comandos após 20 minutos? Aperta minha mão, abre os olhos. Se ele não obedecer a comando, ou se ele estiver sedado, bloqueado, não poder avaliar, ele tem indicação de controle direcional de temperatura. Tá? A gente não usa mais o termo hipotermia terapêutica. Isso foi abolido em 2020. Tá bom? E esse controle direcional de temperatura, ele evoluiu muito. Para o menos é mais. Tá? Vou mostrar para vocês no protocolo aqui. Até aqui tudo bem? Então vocês já sabem que quando o paciente voltar, eu tenho que fazer o quê? Estabilizar o CAB dele, garantir que a intubação está ok, as metas de pressão média, saturação, normocapnia, normoxemia, glicemia, pedir os exames de avaliação para eu identificar a causa da parada para eu atuar na sua reversão. Pacote básico: eletro, gaso, laboratório geral, radiografia de tórax e o eco ali. Se tu tiver suspeita, a troponina vai alterar pela parada. Mas se tiver suspeita, parou com dor torácica, parou com FVTV, parou com ritmo chocado, aí eu vou proceder com o CAT, né? Aqui, partindo para esse lado, é o que? Neuroprognosticação. Tá? Neuroprognosticação. Na dúvida, pessoal, só voltando em relação ao controle de temperatura, o ideal é que vocês mantenham normotermia. Esse é o mínimo. Tá, Bonifácio? Normotermia. A normotermia, ela precisa ser ativa nas primeiras, idealmente, 24 horas da parada e passiva nas próximas 48, para fechar 72. O que é normotermia ativa? É eu fazer controle ativo de temperatura. Se você tiver no seu hospital método de controle direcional de temperatura, seja ele externo ou intravenoso, que é o mais comum externo, você vai usar 24 horas, tá? O que é normotermia? 36 graus. Então você vai sedar o paciente, tá? Deixar o paciente bem sedado, colocar o dispositivo e setar em 36 graus para resfriamento rápido, tá? Rápido, em até 4 horas, e manter por 24 horas. O reaquecimento tem que ser lento, no máximo 0,25 grau por hora, ao longo aí de 8 horas mais ou menos. A partir dessas 24 horas de neuroproteção ativa, de controle de temperatura ativo, eu vou fazer controle de temperatura passivo. O que é passivo? Dipirona de horário,
manta térmica, se o paciente fizer febre, é não deixar fazer febre, tá? Basicamente isso. É o que tem documentação da literatura. Febre piora prognóstico neurológico. Essa briga de 32, 34 graus, 36, 35, 30... O que se tem documentado? Normotermia, evitar febre é o que muda o prognóstico, tá? Então, se você conseguir manter 36 graus, tá ótimo. Aqui é a avaliação prognóstica, tá? Primeira mensagem para vocês, eu nunca posso condenar o paciente com menos de 72 horas. Beleza? Então, às vezes, vocês vão reanimar os pacientes de vocês e eles vão voltar midriáticos. Aí você passa assim, 1, 2 horas depois, vai fazer ME. Midriáticozão, sem reflexo. No outro dia o paciente está bonzinho. Tá? Então, nunca condenem antes de 72 horas. Tá bom? Nas primeiras 24 horas, pós-reanimação, pós-retorno de circulação espontânea, o que eu tenho que pedir para eles? Tomografia de crânio para ver o quê? Sangrou a cabeça? Foi um AVC? Alguma complicação neurológica? Eletroencefalograma. Qual o objetivo do eletro das primeiras 24 horas? Sátiro? Não é prognóstico, ele é diagnóstico. Eu estou procurando o que nesse eletro? Status, que vai fritar o cérebro dele. Então, nas primeiras 24 horas, repito, não é para prognóstico, é para diagnóstico de problemas e de causas. Então, todo paciente que parar, Marlane, seu, na tua UTI, na tua emergência, voltou, tu vai pedir em até 24 horas. Tomografia de crânio, para ver se ele sangrou a cabeça, eletroencefalograma, para ver se ele não está fazendo crise convulsiva que eu tenho que tratar, tá? E fazer o cuidado neurocrítico. Em 72 horas, Sátiro, rotineiro da UTI, especialista e coordenador, ele vai fazer a avaliação prognóstica. O que Sátiro vai pedir para esse paciente 72 horas após parada? Aquele paciente que ficou 72 horas sedado, em neuroproteção, e fazendo controle ativo por 24 horas e passivo por mais 48 de temperatura. Eletro. Mas o eletro agora é prognóstico. O que eu vou procurar no eletro? Burst suppression. Se eu encontrar no eletro padrão de burst suppression ou de surto-supressão, prognóstico péssimo. Tomografia de 72 horas. Se a minha tomografia de 72 horas tiver muito edema cerebral, tudo preto, perda da diferenciação, prognóstico ruim. Provavelmente ele vai evoluir para morte cefálica. Tá? Neuroenolase, de quanto? 34. Neuroenolase, neurônio específico, quer apostar? Acima de 34. Tá? Acima de 34, já fala a favor de prognóstico neurológico desfavorável. Tá? Mas, óbvio, não é muito difundido. Qual é o exame, Álvaro, que tem melhor especificidade para prognóstico? Exame físico. A melhor forma de eu fazer prognóstico neurológico em 72 horas é exame físico. Tá? Isso vocês vão ver no capítulo de parada cardiorrespiratória, é o capítulo 1 do Parrilho. Lá no finalzinho, no boxzinho, vocês vão ver. É a combinação da ausência de reflexo pupilar e de tosse. Tá? Então, se 72 horas após a parada, mesmo sedado o paciente, a não ser que ele esteja bloqueado, porque aí não adianta. Mas se você for examinar o paciente, ele estiver midriático, não responsivo e sem reflexo de tosse, isso tem melhor valor prognóstico do que qualquer exame de tomografia elétrica que você tenha feito. Ou seja, o paciente ele não vai sair daquela internação. Ele vai fazer morte cefálica. Se ele não fizer ME, ele deve ser em estado vegetativo persistente. Só prognóstico. 72 horas, tá? Então, são exames que vocês pedem nas primeiras 24 horas para diagnóstico de complicações tratáveis e em 72 horas, aí vocês vão pedir tomografia, e a combinação do reflexo pupilar e de tosse.
Tem uma outra coisa, né, que é potencial evocado, que vocês vão encontrar lá também lá no livro do Parrilho. Qual é o conceito de 72 horas? Perda de potencial evocado cortical bilateral. Esse é o achado do exame que vai dizer para vocês que o paciente ele ou vai fazer ME ou vai entrar em estado vegetativo persistente. O que é estado vegetativo persistente, Sátia? Os pacientes neurosequelados, a gente tem a classificação, né? Vocês vão estudar depois. O que é coma vigil? O que é coma vigil? Coma vigil é aquele paciente que tem, às vezes, o olho aberto, mas ele não tem nenhuma interação com o meio. Ele não tem consciência. Ele está em coma, porém, com o sistema reticular ativador ascendente ligado. Ele está de olho aberto ali, mas busted. Entendeu? O coma, ou estado vegetativo, é quando ele não tem nenhum tipo de interação ou de sem o sistema reticular ativado ali. Realmente, Glasgow, praticamente Glasgow 3, 4, 5 ali. E eu digo que ele tem estado vegetativo persistente quando isso passa de 30 dias sem melhora. Então, quando eu falar para vocês, esse paciente tem estado vegetativo persistente, ele passou 30 dias em coma responsivo e não teve nenhuma evolução neurológica. É para pensar em cuidado paliativo, etc. Certo? Isso. Qualquer coisa que possa levar a estado vegetativo. Tranquilo aqui? Então aqui é um resumo, né, do novo ACLS, tá? Das formas de avaliação neurológica, de quais são os indicativos, né, de prognóstico ruim. E aqui é a tabela, né, do manejo que a gente fala da síndrome de pós-ressuscitação, ou síndrome de isquemia e reperfusão pós-PCR, tá? Então, isso aqui é muito importante vocês entenderem, principalmente quem vai fazer prova de residência ou de título, entender todos esses quadradinhos aqui, tá? E o paciente, quando ele volta com um estresse metabólico gigantesco, super inflamado. O paciente que retorna, pessoal, ele vai fazer disfunção miocárdica, vai inflamar coração, pulmão, rim, vai fazer disfunção renal, hepática. Então você tem que fazer essa investigação com laboratório, eco, tomografia, tudo que se preza para estabilizar ele, sempre tentando manter ele naquelas metas de ventilação e hemodinâmica que a gente falou anteriormente, tá? Aqui eu já expliquei para vocês, né? A gente considera como mesma parada dentro dos primeiros 20 minutos, depois do retorno. Então, se ele tiver outra parada em menos de 20 minutos, ainda é a mesma parada. Eu só considero encerrado o atendimento depois de 20 minutos do retorno de circulação espontânea, tá? Aqui é uma outra tabela, mas é praticamente a mesma, de neuroprognosticação. As primeiras 24 horas é controle ativo de temperatura com algum dispositivo de controle de temperatura. Qual é a meta? Normotermia, 36 graus está ótimo, tá? E passivo por mais 48 horas, com dipirona, paracetamol para evitar fazer febre. E com 72 horas eu vou fazer minha avaliação neurológica multimodal prognóstica, que é para avaliar prognóstico. Eu vou pedir tomografia, potencial evocado, mas quase é impossível, eletro, neuroenolase e o exame físico, que é o mais confiável, né? Esse foi o protocolo de controle direcional de temperatura que eu fiz para o serviço que eu trabalhava, tá? Se alguém quiser pegar depois, pode pegar. E quando esse aqui é o artigo do Taccone, de 2020, né? Que fala do que a gente precisa ter para ter um TTM, né? Um controle de temperatura de alta qualidade, para quem quiser se aprofundar nisso depois, mas isso é mais a nível dos meninos ali para residência, tá? A gente precisa falar da ACPR, né? Que é o ECMO intraparada. No serviço que eu fiz estágio em Bruxelas, eles têm isso, em alguns centros da Europa. Fica um ECMO pronto, rodando na emergência 24 horas, Val, esperando alguém chegar parado. Fica o ECMO lá rodando 24 horas. O que você acha? Pensa.
Porque pensa, ECMO VV substitui o quê? Pulmão. A rigor, tu suprime isso entubando o paciente ventilando. Concorda? Então, a única indicação de ECMO, nesses casos, é falha de bomba mesmo. Então, é VA. Isso é femoral. Eu pensei que estava ficando alto aqui no e achava uma técnica. Ultrassom, senhor. Ultrassom. E aí a gente vem aqui para o algoritmo do SPR, mas isso não é para vocês, é muito específico, tá? Vocês têm que só ter uma noção ali, mais ou menos, né? Das indicações, tá bom? Não é qualquer paciente que você coloca. Você tem que ter ali presenciado a parada, não pode ser uma parada que você achou parada na rua. Você tem que tentado reanimar por 20 minutos se o paciente não voltou e não ser, tá? Não ser paciente com contraindicação, paliativa, etc. A gente precisa falar do dispositivo automático, que é o Lucas ou o AutoPulse, tá? Tem mudança de prognóstico? Usar ele? O compressor automático? Apenas em deslocamento. Então, a única indicação de você usar o Lucas ou o AutoPulse é durante transporte aeromédico ou ambulância, a rigor, tá? Que aí você não tem como comprimir com qualidade ali balançando, você bota o aparelho e vai comprimindo. Inclusive, Sátiro, a passagem da canulação em ECMO na parada é com o AutoPulse. Você chega, bota, ó, pessoal, parada presenciada, sem contraindicação, 20 minutos de reanimação. Vamos canular para doar órgão. Às vezes, né? Bota o AutoPulse, canula rapidinho ali, em 5 minutos eles canulam, até menos, e roda. Tá? E aqui o protocolo CASA para fechar, que é o protocolo de ultrassom na parada. Então, o protocolo CASA, pessoal, você tem que fazer em uma janela menor do que 10 segundos, Sátiro. E é na hora da checagem do pulso, você não pode parar para examinar. Deu 2 minutos, vou checar ritmo e pulso. Aí, rapidinho insona. Em 10 segundos, você vai procurar o quê? Tamponamento cardíaco, tá? TEP ou atividade elétrica sem pulso. Então aqui você consegue identificar, Sátiro, tá? As principais complicações. Esse artigo aqui da Chiara Robb é muito bom, tá? Como usar o ultrassom na parada cardiorrespiratória. Quem não lê, vale a pena ler, é bem interessante para os residentes. Desde a identificação da causa da parada, o tratamento das causas reversíveis, até o cuidado pós-parada com ultrassom, tá? Vale a pena ver. Aqui, por exemplo, seria o quê? Padrão de swimming heart, coração nadante, né? Que é tamponamento pericárdico. Qual é o achado patognomônico de tamponamento pericárdico no eco? Colapso diastólico de câmaras direitas. Então, Bonifácio, você pode olhar no eco, paciente com 2 litros de derrame pericárdico. Se não tiver colapso diastólico de câmaras direitas, ele não está tamponado. Ele pode ter 20 ml de líquido e está tamponando. O que define tamponamento no eco? Não depende do volume, é colapso diastólico de câmara direita. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que o átrio direito, ó, ele está fechando aqui, ó. Tá vendo ele? Colapsando aqui, ó. Ó. Isso é colapso diastólico de câmaras direitas. Esse paciente está tamponado. Aqui. Qual o diagnóstico? TEP, corpo pulmonar agudo, sinal do D, que é a movimentação paradoxal de septo. Vejam aqui, ó, o VE, ele era para estar em formato de O, mas a pressão do VD está tão grande que está empurrando o septo ventricular para baixo, está reto aqui, está um D. Isso é movimentação paradoxal de septo, Álvaro. Corpo pulmonale é quando eu tenho VD maior do que 1/3 do VE. Aqui ele está praticamente o dobro do VE. Isso é corpo pulmonale. Mas o corpo pulmonale ele pode acontecer em DPLC, em bronquiopatia crônica. Então eu vejo o corpo pulmonale, ó, o VDzão maior do que o VE, mas isso não me garante que é TEP. Para eu suspeitar de TEP tem que ser agudo. E o que me diz que é agudo é esse sinal do D aqui, ó, movimentação paradoxal do septo. Se eu tiver só o VDzão, mas tiver redondinho aqui o VE, é crônico, não é TEP. Parou por outro motivo, infarto, sepse,
Para CETEP, tem que ser corpo pulmonale agudo. Dá para ver que tem um D, retinho aqui o septo. Tá? Isso é movimentação paradoxal de septo. E aqui, se o paciente não tiver pulso e tiver isso aqui no eco. AESP, atividade elétrica sem pulso, né? Para fechar, a gente precisa lembrar do torsade de Poix, né, que é a torção das pontas, que é a taquicardia ventricular polimórfica sustentada. O tratamento é feito com sulfato de magnésio, 1 a 2 gramas EV em bolos, tá? Ele é mais comum em pacientes já com algumas comorbidades. Eu deixo aqui o algoritmo de bradicardia para vocês, mas tem uma aula só de arritmia, né? Mas aqui o novo algoritmo de bradicardia para vocês. O novo algoritmo de taquicardia com, isso aqui entrou agora, o algoritmo de cardioversão elétrica sincronizada. Não tinha, era mais aberto. Hoje eles colocaram o algoritmo ensinando a fazer o passo a passo da cardioversão elétrica sincronizada para taquicardia instável. E a simulação a gente vai ter aula prática ainda, tá? É muita informação, mas tudo isso é importante para vocês aplicarem na beira do leito em pacientes, né? Em pacientes com parada cardiorrespiratória. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Sátiro, quer contribuir com alguma coisa? Val? Tranquilo? Beleza. É o... Vai ser legal. Eu achei interessante ser o NB.